Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. A palavra de hoje sai um pouco mais tarde, né? Mas acredito que o Senhor vai falar em algum coração, inclusive no meu. A palavra de Deus hoje para nossa vida está no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a história, né, de Elias, do profeta Elias, e tá no capítulo 17, 18 e 19. É uma junção de tudo, assim. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Contextualizando tudo, eu vou tentar falar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo. O livro de Reis é um livro que o Senhor, que conta, na verdade, a história de reis que reinaram em Israel e que fizeram muitos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, inclusive o rei Acabe. Então foi justamente por isso que o rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele se casou com Jezebel. Jezebel é uma mulher assim. Jezebel é uma mulher da Bíblia a qual a gente às vezes toma um pouco de raiva. Um pouco de raiva, Lena, né? Não vou mentir, não. Porque ela era uma mulher muito mal. Meu Deus do céu. Enfim, não vem em questão. Isso, né? Deus me perdoa. A gente não pode sentir a raiva de ninguém. O rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Porque ele se casou com Jezebel. Jezebel é uma mulher muito mal e ele se deixou influenciar. E o Senhor usou o profeta Elias para falar com o rei Acabe que não ia cair mais água do céu, não ia cair mais chuva, né? E como é que a gente sobrevive sem água, gente? Não tem como. E assim aconteceu. E depois que o Senhor usou Elias para falar isso para o rei Acabe, ele falou para Elias: agora vai lá pro deserto. E isso também trazendo para nossa realidade hoje em dia acontece, né? Quantas vezes o Senhor nos usa e depois ele fala: agora eu vou te esconder um pouquinho. Agora você vai ficar aqui, ó, junto comigo. Eu vou te prover o que você precisa, né? Porque no deserto não tem água, no deserto não tem comida, mas o Senhor provém tudo, tudo, tudo. Às vezes você fala: mas Senhor, o que eu vou fazer agora, né? O que acontece? Mas o Senhor fala: não precisa ter medo, não. Você tem a mim. E quando você tem o Senhor, gente, você não precisa nem se preocupar. Pode dormir tranquilo. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre, Ele promete, Ele provê, né? Até no deserto, Ele manda corvos para dar alimento, vamos dizer assim. Mas em determinado momento, esse riacho do deserto secou, né? E o que aconteceu quando esse riacho no deserto secou? Era Deus falando para Elias: agora está na hora de você se movimentar, está na hora de você sair desse deserto. E quando o Senhor fala: ó, agora está na hora de você se movimentar, sair desse deserto, normalmente a gente fala: não, agora vai. Mas o Senhor falou para ele: agora você vai para a cidade de Sarepta, acho que é assim que fala o nome, e você vai morar com uma viúva. Elias poderia ter pensado: não, agora eu vou morar com uma viúva rica. Deus me perdoa. Mas a realidade foi outra. Ele chegou lá e tinha uma viúva muito pobre, tão pobre que só tinha alimento para uma última refeição para ela e para o filho dela. Ela estava juntando gravetos no chão para fazer uma última refeição. E o profeta falou para ela, perdão, gente, para ela fazer uma refeição para ele, né? Ela poderia ter pensado: mas meu Deus, eu não tenho nem para mim, pro meu filho, como é que eu vou fazer para outra pessoa? Mas ela obedeceu e ela fez. E o que aconteceu? Depois, o jarro de azeite, nunca faltou azeite. E o cereal sempre também, o pote de cereal sempre estava cheio também. Você entende quando o Senhor fala? Por mais que a gente não entenda, a gente tem que obedecer. Por mais que a gente olhe a circunstância e fala: mas meu Deus, por quê? Para quê? Faz. Obedeça ao Senhor. E no meio de tudo isso, né, no meio do deserto, depois ele indo para casa da viúva, era o Senhor preparando Elias justamente para o que acontece a partir do capítulo 18. Que é o confronto no Monte Carmelo, esse é o título. Então o Senhor já estava preparando o profeta Elias para tudo que ele ia fazer, né? Ele fala para Elias para ele chamar os adoradores de Baal, para os dois apresentarem holocaustos, né? Para as pessoas conhecerem.
realmente, para as pessoas saberem que tem um Deus em Israel. E quem era o verdadeiro Deus? Se era Baal ou se era o Senhor? Então Elias chamou, né, os profetas de Baal, se reuniram. Ele falou: façam seus holocaustos, eu vou fazer o meu. O que queimar é o do verdadeiro Deus. E assim fizeram. Os adoradores de Baal se cortaram, dançaram e nada. Não caiu uma, como é que fala? Um foguinho assim, pra falar, ó, pelo menos ele ouviu, né? Eles até brincam, ele fala: vocês têm que gritar mais alto. Às vezes ele tá dormindo, tá meditando. E quando Elias vai fazer o holocausto, primeiro ele reconstrói, né? Reconstrói o altar, porque o altar estava quebrado, ele reconstrói. E ele coloca os holocaustos dele sobre o altar. E ele não faz uma coisa comum, ele manda jogar água. 3 vezes ele manda jogar água. Então, tipo assim, como é que o Senhor ia fazer queimar um negócio que estava cheio de água, né? Que tinha água em volta? E é justamente no impossível que o Senhor trabalha, é no improvável que o Senhor trabalha. É para a glória do Senhor ser manifestada que o Senhor trabalha no impossível, no improvável, né? E Elias também fala, assim, cadê? No capítulo 18, versículo 36. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso em ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. E o improvável, realmente, não queimou somente os holocaustos, mas queimou tudo, secou a água. Secou a água, e depois de tudo isso, Elias orou, pediu chuva e caiu uma tempestade. Então, assim, tem Deus em Israel, tem Deus aqui. A gente pode caminhar com certeza, com tranquilidade, que a gente tem um Deus. Quando a gente tem a certeza que a gente tem Deus, a gente pode andar tranquila na vida. Pode acontecer o que for. Você sabe que você tem Deus, então, amor, fica tranquilo. Fica tranquilo, você tem um Deus. E o seu Deus, que faz o impossível, que faz o novo, que transforma, que queima um local com água, é o Deus que transforma, que trabalha, que faz, sabe? A gente tem que se alegrar por isso, porque a gente tem Deus, né? E depois, no capítulo 19, o que aconteceu? Elias orou, pediu chuva, mandou o rei Acabe para casa, né? Porque caiu uma tempestade. E o rei Acabe, quando chegou, foi falar para Jezebel tudo o que tinha acontecido. Jezebel, como era muito malvada, e o rei Acabe, vamos dizer assim, era um mandado. Ele não era um homem. Ele não era aquele homem de tomar a frente, ele era o, vamos dizer assim... Porque, assim, eu acredito que o homem tem que tomar a frente das coisas, gente, enfim. É minha opinião. Mas o rei Acabe não era assim, sabe? E ele deixava Jezebel fazer e acontecer. Justamente por isso ele também se desviou, enfim. Então, se você é homem, você tome sua posição de homem, você seja um homem. Não vá pelos conselhos de Jezebel, porque você vai se dar mal. Enfim... Elias foge para o Sinai. E a Jezebel falou assim, que tão certo cadê? Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal, que Elias mandou matar todos, né? E ele ficou com medo e fugiu, né? E no meio de tudo isso, ele fugiu, o Senhor falou com ele: o que você está fazendo ali? O que você está fazendo aí, Elias? Escondido, porque o Senhor não mandou ele fugir, mas ele fugiu porque ele teve medo. E assim, não é a gente falando: nossa, meu Deus, Elias era fraco, porque a gente também tem medo, nós somos seres humanos, né? Não adianta a gente julgar, falar: nossa, ele foi fraco, ele ouviu a voz de Deus, ainda assim fez, né, fugiu por medo de alguma coisa. Não, gente, nós somos seres humanos. Mas ainda assim, o Senhor, pela sua misericórdia, vai atrás da gente, onde a gente tá, e fala: o que você faz aqui? Eu não mandei você pra cá. E veio um terremoto, veio fogo, e o Senhor não estava no meio disso. E quando Elias foi para a abertura da caverna, num sussurro suave, o Senhor falou com ele. E o Senhor também falou para ele assim, ó: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco.
Então, assim, a gente pode querer ir para lugares, a gente pode querer ir para fazer coisas, mas se não for da vontade do Senhor, Ele vai encontrar a gente aonde a gente tá e vai falar assim: agora volta para o lugar que eu quero que você esteja. E a gente tem que obedecer, né? Eu acho que, assim, mais importante do que tudo, sim, a gente tem que amar o Senhor, a gente tem que buscar Ele, mas a gente tem que obedecer a voz, porque de nada adianta a gente declarar amor, a gente render o louvor, a gente orar, se a gente não obedecer ao Senhor, entendeu? Que amor é esse que não obedece, sabe? De nada adianta se você não for obediente ao que o Senhor lhe fala. E eu digo isso não só para quem tá ouvindo, como para mim também, sabe? Muitas vezes o que eu falo aqui é para mim também, sabe? O Senhor falando: ó, eu te mandei pra outro lugar, você não tem que estar aqui. Então volta pro deserto de Damasco. Entende? Gente, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Ele é tão tremendo que às vezes ele me usa pra falar comigo e eu falo: Jesus, só o Senhor mesmo pra fazer isso. E enfim, Elias, no meio de tudo isso, fala: Senhor, eu tenho feito o que é certo aos olhos do Senhor, mas esse povo não se arrepende, eu estou aqui sozinho, fui o único profeta que sobreviveu no meio de tudo isso. Mas ele não estava sozinho, ele tinha Deus, sabe? Às vezes a gente acha: eu tô tão sozinha, eu queria tanto que tivesse mais pessoas à minha volta, mas você não tá sozinho, você tem Deus, sabe? Você não precisa se preocupar com nada, você tem Deus, entendeu? Eu até escrevi aqui, cadê? Você não é coitada, você não é vítima e muito menos está sozinha. Deus está contigo. Saia dessa ótica e se enxergue como Deus te vê. Você é inteligente e é chamada por Deus. Muitas vezes o Senhor usa uma dor, qualquer coisa assim, para nos chamar para onde Ele quer que a gente esteja, para o propósito. E tá tudo bem, gente, porque de nada adianta a gente ganhar o mundo se a gente não tiver o Senhor, né? E que bom que a gente tem o Senhor, sabe? Tá tudo bem perder o mundo, perder vontade, perder pessoas. Se a gente tiver o Senhor, a gente tá completa, né? E eu quero falar outra, mas isso vai ser em outro vídeo, né? Vai ser em outro vídeo. Questão de herança, de filhos. Eu ia falar agora, mas não. Vai ser para outro vídeo. Eu agradeço quem ficou até aqui. Que o Senhor te dê um novo ânimo, que o Senhor te renove, que o Senhor traga forças novas para você, que o Senhor cure, limpe, sare, transforme a sua vida e que você se deixe ser curado, que você se deixe ser tocado, que você se deixe ser transformado pelo Senhor, porque não há nada aqui nessa terra que seja mais importante do que servir ao Senhor. Até por isso que a gente veio pra terra, para servir o Senhor, né? Que nós nunca nos esqueçamos disso. E eu vou deixar isso bem registrado, porque a gente tem que lembrar isso todos os dias, que não tem nada de mais importante na terra do que adorar o Senhor, até a gente ir para onde eles nos chamam, para Nova Jerusalém. E eu espero ver todo mundo lá. Amém, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Tchau.